Olá, minhas amadas, prontas para vencer mais um leão esse dia. Já orou e profetizou? Então, bora. Bom, meninas, queria ter um papo com vocês, sabe? Tava procurando aqui um cantinho pra gente ficar bem aconchegante. Já acendi ali uma velhinha, ó, pra ficar bem gostoso, porque o papo vai ser um pouco longo. Vou colocar vocês ali no cantinho, tá certo? Já vem. Vamos lá. Tava aqui pensando, né, comigo, umas situações que a gente passa no dia a dia e que de certa forma são lições para nós. Porém, isso me fez refletir quantas vezes nós nos anulamos, quantas vezes fazemos algo para o próximo buscando aceitação. Um certo dia eu ouvi uma frase de uma pessoa que falava exatamente assim pra mim: Dani, quem quer te respeitar e te considerar vai simplesmente fazer e ter. Não precisa de um esforço seu, porque são coisas que é o mínimo, né, do próximo. Então não precisa ser exigido. Se você precisa exigir isso, se você precisa ser cobrado, algo tem de errado, né? E é tão interessante porque eu sempre tive o hábito de presentear as pessoas, de ser boa mesmo. Tenho milhares de defeitos, mas é uma linguagem minha de amor. Eu não sei ir lá no shopping, comprar uma camiseta, um vestido e simplesmente entregar para a pessoa. Eu preciso que aquela pessoa se sinta amada nos mínimos detalhes. Que ela se sinta amada nos mínimos detalhes. Tais como uma carta à mão, né, que nós não vemos mais. De fato, assim, elaborar uma situação. Como uma vez eu lembro que eu fui presentear uma pessoa que estava num momento difícil, eu peguei um livro que se encaixava perfeitamente com aquela fase da pessoa e eu fiz como se fosse um roteiro, né? Eu coloquei que ela chegasse em casa, tomasse um chá, eu coloquei um chá, uma vela para ela acender para ser aromático, para ela fosse tomar um banho, mandei um sais de banho e depois para ela pegar o livro e com o livro juntamente tinha um chocolate. Enfim, eu queria que a pessoa realmente de fato sentisse que eu pensei em cada momento para que ela se sentisse melhor naquela fase tão difícil da vida dela. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não valorizam isso. Eu consigo entender, na verdade, eu entendia que parece que quanto mais solícito você é, quanto mais entregue você às pessoas, menos valor você tem. Isso é um fato. Infelizmente, isso é um DNA do ser humano. Porém, a Dani então deu ser ruim? De forma nenhuma. Sabe por quê? Eu já sofri muito com isso. Eu achava assim, as pessoas são ingratas. E de fato, são. Muitas pessoas são ingratas. Mas a gente precisa lidar com a ingratidão do outro. E que isso não mude a nossa essência. Quando você for ter algum ato por alguém, que seja realmente porque você é assim. E não porque você espera a retribuição de alguém. Outra coisa também é que tudo aquilo que a gente faz para o outro é que, na verdade, é aquilo que você queria receber. Só que é aí que está o perigo. Porque você vai fazer um pro outro, esperando receber igual. Porém, aquela é a sua linguagem de amor. O do outro provavelmente não seja. Então, ele não vai retribuir da mesma forma. Então, é importante, e se for importante para você, você falar para o outro. De que forma que você se sente amado, de que forma que você gostaria de receber o amor do outro. Não estou falando de cobranças mínimas, tá, gente? Respeito, educação não precisa ser cobradas, muito menos pautadas. Isso é interessante porque eu me vejo desde pequena sendo assim. Eu sempre gostei de servir, eu sempre gostei de fazer a pessoa se sentir amada e bem-vinda. Isso é em cada detalhe, dentro da minha casa, nos aniversários da pessoa, datas comemorativas. Só que isso é uma realidade que eu recebo de outras pessoas, mas talvez também por uma outra pauta. As pessoas conseguem me olhar como uma mulher forte.
Então, como essa visão de forte que eu mesmo passo, elas entendem que talvez eu não precise de tanto amor e de tanto cuidado por eu parecer ser uma pessoa extremamente forte. Olha que coisa engraçada, né? E muitas das vezes também isso vem da nossa criação. Eu sempre vi meus pais servindo, meus pais sendo ações com outras pessoas. E talvez eu entendi que hoje eu como adulta eu consigo entender que isso tem um ponto negativo, porque nós vemos de uma família muito, muito simples e eu acho que dentro da minha cabeça identificou assim, você não tem dinheiro, então você tem que prestar serviço. Consegue entender? Eu acho que isso de uma certa forma impregnou dentro de mim. Eu entendia que eu sempre preciso servir para ser bem-vinda, para ser bem vista. E o servir, gente, não é um servir de ser boa, de estar ali prestar uma ação boa para alguém, não é sobre isso. Mas o servir desesperadamente, tipo assim, ai meu Deus, eu tô aqui com a pessoa, eu preciso estar fazendo algo de bom pra ela querer que eu esteja aqui. Eu lembro na minha adolescência que eu tinha muito esse hábito de ir pra casa das minhas amigas, eu tinha necessidade, eu gostava de estar com elas e para que eu entendia que para eu estar ali com elas e ser agradável para elas, eu precisava ajudar elas a arrumar casa. Eu precisava ser útil para estar ali, entende? E isso de uma certa forma, eu me escravizei de uma forma errada, porque a amizade, ela não é só você fazer bondade pro outro, e sim a companhia, o conteúdo que você tem dentro para oferecer para alguém. E em uma certa fase da minha vida, quando eu entrei no pânico, eu vi isso de uma forma muito, muito forte. Por quê? Eu sempre fui aquela amiga que cuidava, aquela amiga que protegia, e de repente, quando esse jogo virou e quem precisava de cuidados e amor era eu, elas se afastaram. Só que eu não entendo isso como me abandonaram. Eu vejo isso como pessoas que estavam acostumadas a serem cuidadas, protegidas, vendo que eu precisava daquilo e elas não soube lidar com aquilo. Tipo, como assim? Eu nunca tive que cuidar dela, eu nunca tive que trazer essa proteção. Ela tá precisando agora, então, no meu ver, e eu prefiro acreditar nisso, elas não conseguiram lidar com uma pessoa forte estando num momento fraco. Só que isso foi muito bom, porque eu não tenho mágoa, tá, gente? Mas foi muito bom porque eu entendi que eu preciso mostrar das pessoas também que eu sou vulnerável, que eu também tenho meus dias difíceis, que eu também tenho minhas fraquezas. Porque, de fato, se você olhar para uma pessoa que é sempre forte, você sempre vai achar que ela é forte. E quando ela for fraca, quando ela não estiver bem, você não vai saber lidar. E a mesma coisa quando você dá muito amor para alguém, isso é em relacionamento conjugal, amizade, familiar. Quando você dá muito amor para uma pessoa, muita atenção, carinho, proteção, e essa pessoa não consegue retribuir ou se distancie, não entenda que o erro está em você. Não entenda que você é uma pessoa que ama demais e se torne fria. Não. Entenda que o outro não sabe lidar com a grandeza daquilo que você tem para dar. Você já viu aquela questão assim de relacionamento que a pessoa é a melhor parceira, o melhor parceiro, e mesmo assim, no fim das contas, o outro abandona essa pessoa e pega uma pessoa que não dá valor, mas ele dá valor para essa pessoa? É exatamente isso. Aquela pessoa não está acostumado a ser tão bem tratado, e quando isso acontece, o refúgio dela é se distanciar. Por quê? Porque todos nós temos uma base que é a nossa família, entende? E isso é a nossa linguagem de reconhecimento. Por exemplo, se dentro do seu lar você sempre ouviu brigas, xingamentos, agressões, quando você crescer, você for escolher os seus ambientes, as pessoas a quais você vai se relacionar, tanto amizade ou relacionamento amoroso,
automaticamente, inconscientemente, você vai escolher esses ambientes. Por quê? Porque já é um ambiente que você reconhece. Então, no seu subconsciente, ele já atrai. Você já ouviu aquele ditado que as pessoas falam assim, fulano tem dedo podre pra homem. Não é que ela tem dedo podre, é porque aquele ambiente, aquela pessoa já é familiar para ela. Então, quando ela entra num ambiente saudável, amoroso e querido, automaticamente a cabeça dela se sabota e começa a colocar vários defeitos naquela pessoa justamente para se afastar, porque ali não é um ambiente reconhecível para ela. Então ela vai sempre atrás daquilo que ela já reconhece, porque no subconsciente dela entende que aquilo é amor, que aquilo é família, que aquilo faz bem. Não é nenhum problema com uma pessoa, é no subconsciente dela que talvez nem ela saiba. Então ela sempre vai buscar por esses ambientes e por essas pessoas. Por isso que eu vim dizer pra vocês, indiferente do que o outro faça, não se questione. Ela simplesmente só tá buscando para aquilo que ela entende que ela merece. Talvez ela acredite que ela não é apta para aquele amor, ela não é apta para aquele carinho. Teve aquela pessoa que ela tá num ambiente saudável e acaba criando confusões? É justamente isso. Porque o habitat dela natural era de confusões. Então, quando não tem confusões, algo está errado no subconsciente dela. Então, ela busca por confusões, porque por mais que ela sofra, olha que coisa doida, mas por mais que ela sofra, ela se sente bem, porque é natural para ela. Porque foi o que ela viveu. Não é estranho tudo isso? Mas é a realidade. E são pontos que precisam ser tratados, pontos que precisam ser curados. Da mesma forma que pessoas que sangram em cima de quem não as cortaram. Também são pessoas frustradas com dores que não foram saradas e vão seguir na vida, mas de uma forma negativa, porque acaba que ela vai perdendo oportunidades, pessoas bacanas e machucando outras pessoas inocentes. E isso é muito sério. Isso me fez pensar, eu também tenho dores, eu também tenho cicatrizes, já foram curadas. E eu sempre disse assim, antes de ter minha família e os meus filhos, eu quero ser curada. Por quê? Porque eu entendo que se eu não for primeiro a Daniela curada e sarada, eu vou machucar os meus filhos. Machucar meus filhos no sentido de passar ensinamentos que talvez não foram bons. Eu vou passar educação que não seja mais viável, entende? Eu quero me curar para que de forma saudável eu possa criar e educar os meus filhos. Lutar pelo relacionamento saudável para quando os filhos vierem, eles habitarem num lar saudável. Porque não tem coisa pior e mais devastadora do que uma criança dentro de um ambiente de discussão, de agressões. Não é bacana, gente. Não é bacana, porque ela é criança, ela não entende. No subconsciente dela isso já está sendo registrado. E em algum momento da vida dela, isso vai influenciar. Você sabia que todos nós temos, obviamente, os DNA dos nossos pais, mas nós temos muito mais daquilo que nós vivenciamos com eles e com os nossos irmãos? Por exemplo, eu tenho uma vontade muito grande de adotar, né, uma criança. E aí nós temos uma pré-avaliação com o psicólogo e ele justamente tem essa pauta. Eles falam, né, que essas crianças vêm de diversas situações, obviamente muito difíceis, e que lá na frente a possibilidade dessa criança, mesmo que de forma inconsciente, seguir os mesmos caminhos dos biológicos é muito grande. Dani, mas eu eduquei de outra forma. Sim, mas o sangue ainda continua lá.
né? Tudo que a criança vivenciou dentro da barriga da mãe tem uma potência. Todo o tempo que ela vivenciou dentro da casa dos biológicos, isso vai influenciar de forma positiva ou negativa. Não tem por onde correr. Apesar de você escolher uma educação melhor, um ambiente mais saudável, isso de certa forma vai influenciar na criança, tá certo? Então isso é um ponto que me fez refletir muito sobre isso, da gente entender que infelizmente aquilo que a gente vivencia e as nossas escolhas influenciam na vida dos nossos filhos. Por isso que todos os dias eu opto por trazer o meu lar de uma forma mais saudável, de buscar tradições que sejam boas na memória dos meus filhos, para que eles vejam eu e o pai deles sendo respeitosos um com o outro, que nós vamos ser amorosos, porque se eu tiver uma filha, eu quero que ela olhe para o meu esposo e esteja uma referência de um homem que ela deva escolher. E se eu tiver um filho homem, que ele olhe para mim, tem uma referência de uma mulher que ele deva escolher. Então eu queria deixar isso aqui para vocês, esse bate-papo mais leve, mas eu senti de forma muito forte que eu deveria vir compartilhar e conversar com vocês, mas não se cobre e não espere gratidão das pessoas, porque isso vai machucar somente você. Quer fazer o bem? Faça, é maravilhoso, mas não espere nada em troca não, faça porque você se sinta bem. Ai, Dani, mas tem certas coisas que eu preciso me preencher. Primeiro, Deus, se preencha com Jesus. Segundamente, se tem algo específico que você queira, que te faz bem, faça você por você mesmo. Ai, eu me sentiria muito amada se eu ganhasse flores. Vai lá e compra flores pra você. Não coloque a sua felicidade na mão de outras pessoas. Não é justo nem para você e nem para as outras pessoas. Isso é um peso muito, muito pesado para outras pessoas carregarem. Deposite em você mesmo a sua felicidade. Seja responsável você mesmo pelaquilo que você deseja. Tá certo? Então, um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Tchau!